Bom, gente, vamos começar. Boa noite a todos, prazer revê-los. Vamos retomar aí o assunto da semana passada, revendo o estudo de caso que foi disponibilizado. Esse estudo de caso ele foi bem simples. O caso que eu apresentei foi, deixa eu abrir ele aqui, o Estado do Ceará, visando aumentar sua arrecadação e proteger a produção interna de rapadura, resolveu aumentar a alíquota de CMS das rapaduras que viessem do Estado de Pernambuco, majorando de 18% para 30% por meio de lei. Você foi procurado por um empresário local que tem um contrato de compra de rapadura com a indústria de Pernambuco e está preocupado com o aumento do preço decorrente da majoração do imposto, inviabilizando a manutenção do contrato. A majoração do imposto está correta, apresente o parecer de forma fundamentada. E aí, né, ficou claro, né, que violava, né, o princípio da não discriminação em razão da origem ou do destino do produto ou serviço, do artigo 152 da Constituição. Então, não há nem muito mais o que comentar. A resposta é bem simples. E quem respondeu, eu vi que na turma foram 23 alunos, todos acertaram. Realmente, esse estudo de caso era bem simples mesmo. Tá bom? Ficou alguma dúvida sobre esse estudo de caso? Não? Tudo ok? Beleza. Então, vamos lá. A, em relação ao conteúdo dessa semana. Essa semana nós iniciamos o estudo das imunidades, certo? E eu disponibilizei 3 vídeos, né? Um vídeo tinha um conteúdo mais introdutório, trazia ali uns aspectos gerais. O outro vídeo falava da imunidade recíproca e o outro da imunidade recíproca extensiva, que é o assunto mais polêmico. Primeiro eu vou abrir para vocês fazerem perguntas, tá? E se não tiver perguntas, a gente vai fazendo algum comentário. Teve alguma dúvida, algum assunto que vocês já queriam que eu já abordasse agora? A gente já iniciasse com as dúvidas sobre essa parte da imunidade. Semana que vem vamos ter a outra parte, a segunda parte das imunidades, e aí a gente vai encerrar e na outra semana a nossa AV1. No final da aula, vocês me lembrem para eu comentar sobre a AV1. Eu não vou comentar agora que a gente nem chegou na metade da turma, então eu vou, quando for no final da aula, vocês me lembrem para eu comentar sobre nosso AV1, tá bom? Alguma pergunta sobre essa parte da imunidade, os temas introdutórios, imunidade recíproca e imunidade recíproca extensiva? Nada? Tá tranquilo? Então, eu vou fazer um apanhado geral aqui para vocês, tá bom? Sobre o tema, tá? Inclusive, eu vi agora que eu não tinha disponibilizado os slides, tá? Mas eu já disponibilizei, tá bom? Foi uma falha minha, quando eu botei os vídeos, eu esqueci eu achei que já tinha botado os slides, agora que eu percebi que os slides não estavam lá no material. Como eu disponibilizei isso domingo, né, eu pensei que eu tinha jogado todos os arquivos. E eu não joguei os slides, mas já estão disponíveis, tá? Em relação, então, vamos começar, então, sobre os aspectos introdutórios da imunidade, tá certo? E um principal aspecto introdutório que a gente precisa fazer é entender o que é imunidade e diferenciar a imunidade de alguns institutos jurídicos com os quais ela tem uma similitude. Vamos começar falando sobre a imunidade em si. Pode sim, viu, Marcos? E ele não está bloqueado, tá? Ele, quando você for querer enviar, ele vai dizer lá que já passou o prazo. Mas você pode enviar que vai aceitar. Eu não bloqueei envio, tá? Eu só botei lá o prazo para saber, para eu ter o meu controle de quem enviou no prazo ou não. Mas se você não fez todos os 3 casos, né, para poder completar a VP, pode enviar mesmo fora do prazo, tá bom? Tem problema não. Você pode enviar que ele vai conseguir. Ele só vai te dar a mensagem que está fora do prazo, mas o arquivo vai aparecer para mim.
Tá joia? Então, primeiro eu queria falar da imunidade, tá certo? O que é a imunidade, né? A imunidade, eu já dei uma geral para vocês antes, ela é uma ordem constitucional, uma ordem do constituinte originário ou derivado, que impede a tributação. Através da imunidade, então, o constituinte, ele blinda, ele dá uma proteção para que determinada pessoa ou determinado bem, determinada coisa, não sofram a incidência de impostos. E a imunidade, então, ela sempre vai estar prevista na Constituição. A Constituição é que vai conceder a imunidade. E a imunidade, ela suprime o alcance do poder de tributar do ente federado. O ente federado tem lá uma competência para instituir um determinado imposto. Mas vem a imunidade e ela não deixa que esse imposto alcance determinadas pessoas ou determinadas coisas. Assim, o legislador ordinário, que é o legislador que vai instituir o tributo através da lei, ele tem esse bloqueio que a Constituição opõe a ele. Isso é imunidade. Qual que é a diferença da imunidade para a isenção? A isenção é a lei excluindo um crédito tributário. Então, na isenção, eu tenho o fato gerador, eu tenho a obrigação tributária, mas o lançamento, ele obsta o crédito tributário, ou então o crédito tributário já está até lançado, mas ele é excluído com a isenção. Então, a isenção, ela decorre de lei, e se ela decorre de lei, ela pode ser revogada. A imunidade, ela não pode ser suprimida, ela só pode ser ampliada, porque ela é uma cláusula pétrea, é uma garantia para o contribuinte, portanto, ela não pode ser suprimida. Já a isenção, ela pode ser alterada, pode ser suprimida a qualquer tempo. E aí também tem outro instituto chamado não incidência. O que é não incidência? Não incidência é a opção que o legislador faz de não tributar determinada situação. Ele poderia tributar, mas ele entende que não é interessante tributar, não é o caso, e não vai tributar. Então, quando ele faz a lei tributando aquela situação jurídica, ele faz a lei sem atingir todas as possibilidades da situação jurídica. Por exemplo, vamos imaginar a lei que regula o IPVA. A lei que regula o IPVA, ela poderia dizer assim: o IPVA não incidirá sobre veículos com cilindrada inferior a 50 cilindradas, com potência inferior a 50 cilindradas. Veja, não é uma isenção, é só uma opção do legislador de não tributar isso aí. Ele só vai dizer, não vai incidir sobre. Então, quando ele decide não incidir, não tributar, isso é não isenção. Alguns doutrinadores qualificam a imunidade como uma não incidência constitucionalmente qualificada, porque seria o constituinte dizendo que não poderia ser tributado. Mas isso é mais uma discussão doutrinária. Me parece mais um jogo de palavras do que efetivamente o entendimento sobre o instituto jurídico. Porque a imunidade é um bloqueio, e aí, quanto à não incidência, ela pode ser alterada. Então, se o legislador faz a lei ordinária dizendo que não incide, e depois vem uma lei e altera aquele artigo e diz que vai incidir, isso pode acontecer. Na imunidade, não. Se a Constituição diz lá, ou na sua redação originária, ou por emenda constitucional, estabelece uma imunidade, isso não pode mais ser suprimido nem alterado. Só pode ser ampliado, mas restringido não pode. Tá bom? Então, essa seria a diferença entre imunidade, isenção e não incidência. Ficou claro? E tem também a questão da alíquota zero. Né? Tem outro instituto chamado alíquota zero. O que é a alíquota zero? A alíquota é o percentual que incide sobre o valor econômico que é tributado. Esse valor econômico que é tributado é chamado base de cálculo. Então, quando eu tenho
uma base de cálculo, ou seja, eu tenho um valor econômico, a lei estabelece o percentual que vai ser aplicado sobre esse valor econômico, que vai gerar o tributo. Então, por exemplo, vamos de novo usar o exemplo do IPVA. Eu tenho o veículo, a base de cálculo dele, o valor do veículo é 20 mil reais. Eu estabeleço que a alíquota do IPVA é 2%, significando que eu vou pagar 400 reais de IPVA, 2% em cima de 20 mil reais. Então, a alíquota é esse 2%, 3%, 30%. Acontece que quando eu aplico, sem problema, Jefferson, quando eu aplico uma alíquota zero, significa o seguinte, eu vou botar zero vezes os 20 mil. Se eu multiplico zero vezes 20 mil, quanto que eu vou pagar de imposto? Zero. Então, a alíquota zero, ela gera zero de imposto, mas ela não é uma isenção. Por quê? Porque na isenção, deixa eu só colocar aqui para carregar o notebook. Porque na isenção, a lei exclui o pré-tributário. Na alíquota zero, eu gero um tributo de valor zero, eu gero zero tributo. A alíquota zero ela vai acontecer naqueles tributos que têm extrafiscalidade, que a intenção ali é, em determinado momento, reduzir a tributação ao máximo, estabelecendo uma alíquota zero. Mas se eu aumento a alíquota, eu posso aumentar independente de esperar o quê? A anterioridade e a anterioridade nonagesimal, naqueles impostos que são exceção à anterioridade. Imposto de importação, exportação, IPI é anterioridade, né? E não é nonagesimal, e IOF. Então, esses impostos, às vezes, você encontra situações de alíquota zero. Por que isso? Porque é uma opção lá do chefe do executivo para atender uma necessidade econômica de reduzir a tributação, de jogar a zero a tributação. Mas isso não é uma isenção. Tá? Por quê? Porque ele pode alterar a qualquer tempo. E lembra que existe a discussão se a isenção ofende ou não o princípio da anterioridade? Lembra que nós discutimos isso? Na alíquota zero isso não vai acontecer. Porque isso vai ser aplicado naqueles impostos que têm como característica a extrafiscalidade e que são exceção ao princípio da anterioridade. Ficou clara a diferença de imunidade, não incidência, isenção e alíquota zero? Ok? Podemos ir em frente, então. Né? Outro aspecto também que eu queria comentar é a respeito de algumas classificações, eu não vou falar de todas as classificações da imunidade, nem é o caso, tá? Mas algumas são importantes porque a gente vai precisar desses conceitos mais à frente. Uma das classificações é o que distingue as imunidades em imunidades subjetivas e objetivas, e imunidades mistas, que é quanto ao parâmetro de concessão. A imunidade objetiva, ela está voltada para uma coisa. Objetiva, coisa. A imunidade subjetiva está voltada para uma pessoa, normalmente pessoa jurídica. Então, na imunidade subjetiva, algumas pessoas são protegidas pela imunidade. Por exemplo, a imunidade que nós estudamos essa semana, que é a imunidade recíproca, que ela alcança o quê? União, Estado, Distrito Federal e municípios. As pessoas jurídicas de direito público interno. Essas pessoas jurídicas são imunes aos impostos. Não podem sofrer tributação, incidência de impostos sobre patrimônio, renda ou serviços. Essa imunidade é uma imunidade subjetiva. E a objetiva, como eu disse, incide sobre coisas. Por exemplo, a imunidade que incide sobre o livro, jornais, periódicos e o papel destinado à impressão. Todas são bens corpóreos, e aí a imunidade vem e impede a incidência de impostos sobre livros, jornais, periódicos e os papéis, o papel destinado à impressão. Essa distinção, então, é importante. Existe também a imunidade mista, que seria objetiva e subjetiva, mas atualmente no nosso ordenamento jurídico, na nossa Constituição,
Não há imunidade de caráter misto, tá? Só temos imunidades objetivas ou subjetivas. Alguns falam que a imunidade, né, ao imóvel do pequeno produtor rural, né, seria uma imunidade de caráter misto, porque seria sobre o bem, mas teria que preencher os requisitos lá de ser pequeno produtor rural, que explore o imóvel sozinho ou com sua família. Jefferson, daqui a pouco eu explico, eu já expliquei já, tá? Mas daqui a pouco eu volto, tá? Deixa eu fechar o raciocínio aqui e a gente fala sobre a última atividade. Para mim era mais simples, né? Mas eu repito a explicação. Deixa eu só fechar esse raciocínio da classificação da imunidade, tá bom? Para não quebrar a linha de raciocínio. E aí eu falo do estudo de caso. Entendendo, então, a imunidade, quanto ao alcance ela ser objetiva, subjetiva ou mista. Outra imunidade também que eu queria lembrar, outra classificação, é a imunidade contra a necessidade de regulamentação. Essa é importante. E ela pode ser, então, imunidade incondicionada ou imunidade condicionada. Tá? A imunidade incondicionada, o nome diz, é aquela que ela é aplicável simplesmente por estar na Constituição, não precisa cumprir requisito nenhum, provar nada, não tem que preencher requisito. E a grande parte das imunidades da nossa Constituição são imunidades incondicionadas. Imunidade condicionada é aquela que depende de uma norma que vai regular essa imunidade. Essa imunidade a gente vai encontrar lá no inciso 6º, a linha C, que fala da imunidade dos partidos políticos, sindicatos de trabalhadores, entidades de assistência social e de educação sem fins lucrativos. Essa imunidade ela é regulada por lei complementar. E, no caso, a lei complementar que regula ela é o próprio Código Tributário, no seu artigo 16. Agora, é 16 ou 14, deixa eu confirmar aqui. Agora eu falei 16, mas acho que foi um ato falho. Acho que é artigo 14, perdão, corrigindo, é artigo 14, foi ato falho aqui. É artigo 14, tá? Então, essa imunidade, por exemplo, essa imunidade condicionada. Não, Larissa, eu não disponibilizo meu número, não, tá? Você passa a mensagem para mim através da plataforma, tá? E aí a gente se fala, tá bom? Então, a imunidade condicionada é a imunidade que depende de uma norma para que ela seja aplicável. E na nossa Constituição, a única imunidade que é condicionada é a imunidade das entidades de assistência social e de educação sem fins lucrativos, lá do artigo 150, inciso 6º, a linha C da Constituição. Tá bom? Em relação à classificação das imunidades, eram essas que eu queria apresentar para vocês, tá bom? Vou voltar aqui ao pedido do Jefferson, tá? O Jefferson pediu que eu voltasse ao estudo de caso, tá bom? Que eu expliquei no início da aula. Eu até me surpreendo, porque para mim é do estudo de caso mais simples, mas eu vou voltar aqui, pode ser que tenha mais alguém que tenha ficado com dúvida. O caso é do seguinte: o Estado do Ceará, visando aumentar sua arrecadação e proteger a produção interna de rapadura, resolveu aumentar a alíquota de ICMS das rapaduras que viessem do Estado de Pernambuco, majorando de 18% para 30% por meio de lei. Você foi procurado por um empresário local que tem um contrato de compra de rapadura com uma indústria de Pernambuco e está preocupado com o aumento do preço decorrente da majoração do imposto, inviabilizando a manutenção do contrato. E a pergunta é: a majoração do imposto está correta? A questão é a seguinte: qual que é o caso? Uma empresa que estava comprando rapadura de Pernambuco, ela foi surpreendida porque o governo do estado resolveu tributar a 30% a alíquota da rapadura, ou seja, a rapadura vinha lá de Pernambuco para cá, quando chega aqui, ao invés dessa rapadura ser vendida a 18%, ela vai ser vendida a 30% só pelo fato de estar vindo de Pernambuco. E com isso o empresário fala: eu vou ter inviabilizado o negócio, né? Porque eu vou pagar a minha rapadura, ninguém vai comprar, porque ela vai sair muito mais caro, então eu vou ter que vender com prejuízo.
E a questão é, está certo esse procedimento? O que a gente pode falar para esse empresário? E a resposta seria, né, bem simples, essa conduta do governo do Estado é inconstitucional, porque viola o princípio, né, da não discriminação em razão da origem ou do destino do produto ou do serviço, que está previsto no artigo 152 da Constituição. Era essa a resposta, Jefferson. Qual foi sua dúvida? Esclareceu aqui a resposta ou tem alguma coisa que a gente precise complementar? Jefferson está por aí? Ah, está tranquilo, né? Então, pronto. Então, vamos... Eu posso seguir, então, com a parte da imunidade, entrar na imunidade recíproca? Tudo ok? Então, vamos lá. Imunidade recíproca. Bom, essa é a primeira das imunidades que ela vem contemplada lá no artigo 150, inciso 6º, a linha A da Constituição, que diz que é vedado à União, Estado, Distrito Federal e municípios instituir impostos sobre o patrimônio, bem, renda e serviços uns dos outros. Essa imunidade, ela tem a finalidade de proteger exatamente a federação. Não, Jefferson, não prevalecia a autonomia doente, não, porque no estudo de caso, não, porque como é que o Estado do Ceará ia tributar 30% da rapadura de Pernambuco e todo o resto das rapaduras ia tributar a 18%? Aí ele estava discriminando em razão da origem do produto, tá certo? Então, por isso que não tem nada a ver com autonomia, não. Essa autonomia, ela é bloqueada, ela é freada pela Constituição. Né? A autonomia do ente federado ela é limitada pela Constituição, tá certo? Então, vamos lá. Voltando aqui à imunidade recíproca. A imunidade recíproca, então, ela tem por finalidade, né, fazer com que a federação não entre em desequilíbrio. Por quê? Porque poderia simplesmente, por exemplo, o município resolver tributar o serviço de saúde do hospital regional. E, ao fazer isso, o que acontece? Ele estaria violando essa imunidade. Imagine se o município, em guerra política com o governo do Estado, resolvesse fazer essa tributação. Aí o Estado, por outro lado, começasse a cobrar ICMS quando circulasse, quando, por exemplo, o município fornecesse medicamento lá na farmácia popular ou na farmácia de medicamento de alto custo. E aí ele ia ter que cobrar ICMS, porque ele não está fornecendo uma mercadoria. Está, ele só não está vendendo, mas ele está fornecendo e incidir ICMS. Imagina se isso acontecesse. Né? Isso geraria uma total desarmonia na federação, porque um ente federado ia começar a tributar o outro, né? E seria o caos na federação. Então, a forma de você manter a harmonia na federação é você reconhecer a impossibilidade de incidir impostos, e aí, atenção, para impostos. Eu que fiz questão de frisar a palavra impostos. Incidir impostos no patrimônio, a União ia começar, então, a cobrar, né, o imposto de renda, né, das aplicações financeiras de Estado e município, né, e ia cobrar IOF, imposto de renda sobre o ganho, né, o ganho financeiro que eles tiveram com a aplicação, IOF nas transações financeiras. Isso aí geraria, né, como eu estou reforçando para vocês, esse desequilíbrio no Pacto Federativo. Então, por isso que não pode haver a incidência de impostos. E isso através de uma previsão constitucional, de uma imunidade. E por que eu estou frisando a palavra impostos? Porque isso só se aplica aos impostos, não se aplica aos outros tributos. Nós temos no nosso sistema tributário, esse é um assunto que a gente estudará lá na unidade 5, temos no nosso sistema tributário 5 espécies de tributos. Impostos, que é a mais conhecida, que a gente mais convive no dia a dia, as taxas, a contribuição de melhoria, que inexiste, os empréstimos compulsórios, que também não são usados há um bom tempo,
E as contribuições em geral. Por que eu falo contribuições em geral? Porque vocês vão ver lá na frente que tem várias hipóteses de contribuições. Essa imunidade do artigo 150, inciso 6º, só se refere a impostos. Portanto, podem incidir taxas sobre União, sobre Estado, sobre município, nas situações que reclamarem a incidência de taxas, nos fatos geradores relativos às taxas. Normalmente, e aí já vem a diferença, normalmente o que nós temos são isenções. A lei que cria a taxa, ela vai e diz que são isentos da taxa a União, Estado, Distrito Federal e municípios. Normalmente, tá? Mas isso não é imunidade, que a gente já viu a diferença de isenção para imunidade. Então, a imunidade recíproca se refere à incidência de impostos sobre patrimônio, renda e serviços dos estados, Distrito Federal, municípios e União. E já entendemos o porquê dessa imunidade, que a finalidade dela é garantir a manutenção do pacto federativo. Essa primeira parte da imunidade é tranquila. Né? A imunidade recíproca é bem clara. Então, por exemplo, eu já falei do serviço, né? Então o município não pode cobrar o serviço lá de atendimento hospitalar, o serviço hospitalar e médico que é prestado lá no hospital regional. O município não pode cobrar IPTU dos imóveis da União, então, onde tem lá o prédio da Receita Federal, onde tem o prédio do Hospital Regional, não pode haver cobrança do IPTU. A União não pode cobrar imposto de renda do crescimento patrimonial, abre aspas, dos estados, dos municípios. A União não pode cobrar IOF nas operações financeiras que realizarem estados e municípios. O Estado não pode cobrar IPVA dos veículos do município e também da União. E esse é o escopo da imunidade recíproca. A coisa começa a ficar um pouco mais delicada quando a gente chega na imunidade extensiva, recíproca e extensiva. Essa imunidade recíproca e extensiva, ela está no artigo 150, parágrafo 2º do artigo, parágrafo 2º, que diz que é vedado à União, essa vedação da imunidade recíproca se estende às autarquias e às fundações. E aí, mas ele limita, se estende às autarquias e fundações no patrimônio, renda e serviços vinculados às suas finalidades essenciais ou às delas decorrentes. Então, o que acontece? Essa imunidade recíproca extensiva, ela, para ser aplicável, ela vai depender, primeiro, que a entidade ali seja uma autarquia ou uma fundação. A autarquia, vocês lembram que é uma entidade criada pela administração direta para desempenhar uma finalidade dessa pessoa jurídica de direito público interno. Então, ela exerce uma atividade de competência do ente federado. Apenas o ente federado, para fins de possibilitar maior agilidade na gestão, cria uma autarquia para desempenhar essa finalidade. É o caso das agências reguladoras, que desempenham uma atividade de regulação e de controle que é do Executivo, que é da União ou do Estado, a depender da agência no Estado, e que ele desempenha essa atividade através de uma autarquia. Então, o Estado, ao invés de estar ali regulando diretamente, ele transfere essa atividade a uma autarquia. E a fundação é um conjunto de bens afetado a uma finalidade específica. Então, você tem lá, a União destina determinados bens e ela entrega esses bens a uma atividade específica. É muito comum com as universidades, né? Algumas universidades são fundações. E aí, essa fundação, ela também está alcançada pela imunidade. A fundação, obviamente, que seja originária de pessoa jurídica de direito público, tá? A fundação privada, não.
tá? Só se ela desempenhar atividade de educação, de assistência social, sem fins lucrativos, tá bom? Mas a fundação criada, né, como entidade descentralizada da administração pública, ela também vai ser imune, mas a imunidade só alcança patrimônio, renda e serviços quando relacionados à atividade essencial ou decorrente dessa atividade essencial. Então, aí está tranquilo. Então, os veículos da Anatel não podem sofrer incidência do IPVA. IPVA é o imposto estadual e não poderá, então, o Estado cobrar IPVA do veículo da Anatel. O município não vai poder cobrar IPTU do prédio onde situar a Agência Nacional de Saúde, por exemplo, porque são autarquias e elas são alcançadas pela imunidade recíproca e extensiva. Até aí também tranquilo. Né? O problema começa quando o Supremo entrou em cena. Tá? Eu falei rapidamente no vídeo, mas agora eu vou poder explicar melhor essa história da imunidade extensiva, recíproca extensiva, que acaba alcançando algumas empresas públicas e até mesmo algumas sociedades de economia mista, por incrível que pareça. O que vai acontecer? O Supremo foi instado pelos Correios, empresa pública, tá? Está aí em caminho de privatização, vamos ver do que vai acontecer, mas vamos continuar trabalhando com a conotação dela de empresa pública, tá? O que vai acontecer é o seguinte, que o Supremo foi indagado por essa empresa pública, Correios, sobre a imunidade. Porque o Correios alegou o seguinte, Supremo, eu sou Correio, sou empresa pública, a Constituição fala que a imunidade extensiva alcança autarquias e fundações nas atividades essenciais. Só que acontece o seguinte, eu faço uma atividade que é competência exclusiva da União, que é o serviço postal. Então, Supremo, na verdade, eu não sou bem uma empresa pública, porque eu faço alguma coisa de autarquia, que é uma atividade exclusiva da União, que é o serviço postal. Em razão disso, Supremo, eu preciso ser imune, porque eu faço o serviço postal. Isso foi nos idos de 2000, tá? Nisso, há 20 anos atrás, surgiu essa discussão. E o Supremo refletiu e aceitou esse argumento, que, na minha opinião, é um argumento teratológico, mas o Supremo aceitou o argumento de que, como os Correios ele desempenham uma atividade que seria a atividade do serviço postal, essa atividade, aí inicialmente o Supremo falou que era essa atividade do serviço postal, seria imune. E aí deu imunidade para os Correios em relação ao serviço postal. Tudo bem. Né? Até aí a gente pode até aceitar. E aí depois os Correios, não satisfeitos, né? Onde passa um boi, passa uma boiada, né? Os Correios chegaram e falaram assim, não, Supremo, mas é o seguinte, eu faço o serviço postal, só que, assim, coitado, né? Eu faço uma excelente gestão, sou uma empresa modelo, mas, infelizmente, o serviço postal ele dá prejuízo, ele é deficitário. Então, como o serviço postal é deficitário, eu, Correios, preciso prestar outros serviços. Então, eu faço serviço de entrega de encomenda, serviço de entrega expressa, vendo título de capitalização, tenho banco, né, que é o banco postal, faço tudo isso, mas eu só faço porque o serviço postal dá prejuízo. Não é porque a gestão tem problemas, é porque o serviço postal dá prejuízo. Aí o Supremo refletiu e chegou à conclusão que, como as atividades que o Correio desempenhava
tinham a finalidade de garantir o equilíbrio financeiro da empresa para que ela pudesse desempenhar o serviço postal. Então, tudo no correio era imune. E aí, esse entendimento do Supremo, ele é bastante criticado. Por quê? Primeiro, o próprio parágrafo 2º, primeiro que você está falando de empresa pública, não é autarquia. Já tem um problema aí, né, de aplicação extensiva, né, de um dispositivo constitucional. Tudo bem, vamos lá. Segundo, né, a gente vai ver, inclusive, que para fins de isenção, de concessão de isenção, a interpretação tem que ser literal. E se para a isenção tem que ser literal, para a imunidade também. Está lá no artigo 111 do Código Tributário. Mas vamos passar por cima dessa questão da interpretação literal. Outra questão é a seguinte: o próprio parágrafo 2º fala que tem que ser na atividade essencial e dela decorrente. Ora, serviço de transporte de encomenda, de entrega de encomenda, não é decorrência de serviço postal, não. A decorrência do serviço postal seria o transporte ali do malote o malote contendo envelopes de carta de um local para o outro. O serviço de transporte desse malote, que deveria incidir ICMS, não vai incidir. Por quê? Porque é um serviço decorrente do serviço postal. Mas a entrega de encomenda, né, através do correio, não tem nada a ver com o serviço postal. Mas, ultrapassado esse outro argumento, o próprio artigo 170 da Constituição diz que é vedado às empresas públicas terem benefícios que não são estendidos às empresas privadas nas atividades que desempenham. Ora, eu quero saber de vocês se alguma transportadora, se a VB Express, se qualquer outra transportadora que vocês conhecem, é imune. Porque a transportadora faz serviço de entrega de encomenda mesmo. É isso que a transportadora faz. Alguém encomenda alguma coisa e o vendedor vai e manda entregar, né, para o comprador. Isso é a entrega de uma encomenda. E nenhuma outra transportadora é imune. Elas têm que pagar ICMS no transporte, elas têm que pagar IPVA dos veículos, têm que pagar IPTU do imóvel. E por que o Correio não paga? Porque o Supremo entendeu que era imune. Tudo bem, mas e aí, isso aí não está ofendendo a livre concorrência? Você não está dando um benefício numa atividade que é uma atividade eminentemente privada para uma empresa pública e gerando uma concorrência desleal no mercado, não? É lógico que está. Né? E, por isso, há grandes críticas a essa posição do Supremo nessa imunidade extensiva. E essa extensão, né, vou falar o eufemismo aqui, né, essa extensão da imunidade recíproca extensiva, né, porque o Supremo, ele, então, passou a entender que tudo no Correio é imune, é que os Correios, então, os veículos, imóveis, todos os serviços prestados ao Correio, o banco postal que o Correio faz é imune. Por que isso? Porque entendeu que, como aquela atividade ali estava servindo para custear, né, o serviço postal, que é deficitário, e aí o deficitário não é problema de gestão, repetindo, né? O deficitário é porque é deficitário, segundo os Correios. E, em razão disso, passou o Supremo a considerar, então, imune os serviços dos Correios, todos eles, e também todo o patrimônio, a renda dos Correios, tudo é imune. A doutrina critica porque não tenha dúvida que isso é uma concorrência desleal, concedida através de uma interpretação extensiva do Supremo a respeito de imunidade. E, mais uma vez, né, passou uma boiada, agora passa, então, o resto da boiada. O que acontece? Todas as empresas públicas passaram a querer imunidade também. Assim foi a Infraero. A Infraero chegou e falou assim: olha, Supremo,
eu faço um serviço exclusivo da União, que é o serviço de administração aeroportuária. Então, como eu faço o serviço exclusivo, eu tenho que ser imune. E toma-lhe imunidade para Infraero. Aí agora privatizou o aeroporto, e tem aeroporto que tem imunidade, quando é administrado ainda pela Infraero, e o que não tem, não é administrado, não tem mais imunidade. Né? E assim foi para várias empresas públicas estaduais e municipais. E o problema atingiu até sociedade de economia mista. E na sociedade de economia mista, o problema é mais grave. Por quê? Porque na sociedade de economia mista, há participação de pessoas da iniciativa privada naquela empresa, através de ações. Então, você tem acionistas que podem ser pessoas jurídicas de direito privado, você pode ter pessoas físicas acionistas. E esses acionistas agora vão ser beneficiados na distribuição de lucros em razão de uma sociedade de economia mista ser imune. Eu vou dar um exemplo que aconteceu com uma sociedade de economia mista de Porto Alegre. Uma sociedade de economia mista de Porto Alegre que atua na área de saúde, um hospital. O hospital é uma sociedade de economia mista, não lembro agora o nome do hospital, uma sociedade de economia mista do município de Porto Alegre. E esse hospital alegou que era sociedade de economia mista e que, como dava prejuízo, e aí, mais uma vez, dá prejuízo não é porque é má gestão, não, tá? É porque dá prejuízo mesmo. O hospital dá prejuízo, né? E aí, como dava prejuízo, então ele tinha que ser imune, porque ele dava prejuízo e ali ele estava prestando um serviço público, que era o serviço público de saúde. E aí a gente já vê que já tem um problema, que o serviço público de saúde não é um serviço exclusivo, né? Você tem município prestando serviço de saúde, você tem estado prestando serviço de saúde, tem União prestando serviço de saúde, então não é exclusivo. Então já começa a contrariar o próprio entendimento do Supremo. O Supremo já tirou o exclusivo, que era o entendimento antes, era quando era um serviço exclusivo, agora já não é exclusivo. E aí o Supremo entendeu como o hospital dava prejuízo, e ele dá prejuízo não é porque é mal gerido, é porque é um hospital, e aí o hospital é feito para dar prejuízo. Como ele dava prejuízo, então ele passou a ser imune. E aí a imunidade alcançou um hospital municipal, que é uma sociedade de economia mista. E aí, né, sorte do acionista que tem, né, ações desse hospital, porque quando der lucro, e certamente ele vai cobrar que dê lucro, né, porque ele é acionista, quando ele der lucro, ele vai receber um lucro, né, protegido com a imunidade, tá? Porque o Supremo reconheceu a imunidade também para a sociedade de economia mista. Mas fique bem claro que o Supremo ele considera isso quando há desempenho de um serviço público, tá? Então, não é qualquer sociedade de economia mista que vai ser imune. Não é por isso que a Caixa Econômica vai ser imune, não é por isso que o Banco do Brasil vai ser imune. Embora eu já tenha ouvido no semestre passado, no semestre retrasado, teve um aluno que comentou comigo que parece que a Caixa já havia um posicionamento jurídico de tentar pleitear isso por conta das atividades sociais que a Caixa desempenha. Vamos ver o que vai acontecer aí para frente. Mas o Supremo, então, ele foi elastecendo esse entendimento da imunidade. Começou lá nos idos de 2000, atendendo ao serviço postal, e depois ele foi ampliando para vários outros serviços. E isso acaba repercutindo também na imunidade das entidades de assistência social sem fins lucrativos e educação, porque esse mesmo raciocínio de que, quando a atividade dá prejuízo, né, as atividades que são usadas, que são realizadas, que não têm relação com a atividade essencial, mas se esse recurso utiliza lá na atividade essencial, tudo fica imune. Então, vocês vão ver, por exemplo, estacionamento de entidade educacional sem fins lucrativos, imune. Né? Então, vai lá, o aluno estuda numa faculdade que é sem fins lucrativos, e aí a faculdade cobra para estacionar nela, né? No estacionamento dela. E aí esse estacionamento ele é imune. O estacionamento da frente não é, não, porque é de particular, mas o da faculdade é imune.
Não é o nosso caso, não, tá? Não é o caso da Leão Sampaio, até porque a Leão Sampaio não é uma entidade sem fins lucrativos. Eu estou comentando isso porque isso é decisão do Supremo. Ele reconheceu a imunidade para o estacionamento dessa instituição de ensino sem fins lucrativos, porque o dinheiro do estacionamento era usado para manter a instituição sem fins lucrativos, não é? Então, esse entendimento do Supremo ele é muito criticado porque ele foi elastecendo a imunidade e elasteceu um ponto em que causa algumas situações bastante é, questionáveis, como essa que eu falei do hospital, que é a Sociedade de Economia Mista, essa que eu falei que é um assunto que a gente vai estudar na próxima semana, mas uma entidade sem fins lucrativos, o estacionamento, ele ser imune, né, pelo fato dela ser sem fins lucrativos, o dinheiro do estacionamento vai para ela, e a gente sabe que muitas dessas instituições de ensino sem fins lucrativos, na verdade, o aluno vai para lá e paga uma mensalidade tão cara ou até mais cara do que outras faculdades que não são sem fins lucrativos, tá certo? Bom, então eu queria reforçar esses aspectos polêmicos, né, da imunidade recíproca extensiva. Né? Alguma pergunta? Nada? Ninguém ficou com dúvida? Estou há 50 minutos falando, não tem nenhuma dúvida. Beleza. Se está tranquilo, a gente vai seguir em frente. Tem só um último aspecto que eu queria comentar, que é um posicionamento do Supremo, a priori está tranquilo, né? Vamos ver na V1, né, Davi? Lá a gente vê como é que vai ficar. Né, Jefferson? É sim, né? Vamos lá. O último aspecto que eu queria comentar com vocês é um posicionamento do Supremo, e aí o Supremo tem razão, nesse, agora deu medo, né, Fábio? O posicionamento do Supremo, aí ele é inquestionável, não há quem discuta, tá? É você entender que a imunidade, ela se aplica ao patrimônio, renda e serviços, e aí no caso do patrimônio, tá? Quando a entidade, ela atua como contribuinte de direito. Vamos lá que eu vou explicar isso. Eu preciso primeiro explicar a diferença de contribuinte de fato para contribuinte de direito. Nos tributos indiretos, nos impostos indiretos, o que são impostos indiretos? São aqueles em que a carga tributária ela é dispersada pelo ciclo econômico. Então, você tem tributação em cada etapa econômica. Por exemplo, vamos imaginar o ciclo econômico de um extrato de tomate. O extrato de tomate começa como? Com o produtor rural vendendo tomate para a indústria, não é isso? Então, quando o produtor rural vende o tomate para a indústria, existe a incidência do ICMS nessa venda do produtor rural para a indústria. A indústria pega o tomate, beneficia, faz o extrato de tomate, vende o extrato de tomate para o comércio. Também incide o ICMS nessa venda da indústria para o comércio. Só que o que acontece? Como o ICMS é um tributo não cumulativo, existe o abatimento do ICMS que foi pago na etapa anterior. Então, por exemplo, vamos imaginar que do produtor rural para a indústria, o ICMS foi R$10. Quando ele pega esse tomate, beneficia e vende o extrato de tomate, o ICMS é R$30. Só que beneficia e vende para o comércio é R$30 o ICMS. Só que a indústria não recolhe 30. Ela vai pegar, ela tem que pagar 30, mas ela abate os 10 lá do produtor rural. Então, ela recolhe 20. Depois, o comércio vai vender esse extrato de tomate. E o ICMS dá 50. Vamos botar 50, não, dá 80, por exemplo. Dá 80. Só que lá na indústria não foi 30, então ele não vai recolher 80, ele vai recolher 80 menos 30, 50. E ele vende esse tomate para quem? O extrato de tomate para quem? Para o consumidor final. E aí vem o conceito de contribuinte de direito e contribuinte de fato.
Concorda que lá no consumidor final, o extrato, quanto que foi o ICMS para o consumidor final? Foi 80, não foi? 80. Mas quanto que cada um recolheu? O comércio recolheu 50, a indústria recolheu 20 e o produtor rural recolheu 10. Se somar 10 com 20 com 50, 80. E lá o consumidor final, no preço que ele paga do produto, está embutido os R$ 80. Então, ele não recolhe nada, não é ele que tem a obrigação de pagar o tributo. Mas vocês concordam que ele sofre o impacto econômico dessa obrigação, desse tributo? Sofre, porque lá no preço que ele paga lá do extrato de tomate, está os 80 dentro. Mas quem recolhe? O comércio, a indústria e o produtor rural. Então, o consumidor, ele é contribuinte de fato. Por quê? Porque a lei não impõe a ele o dever de recolher o tributo, ele só sofre a repercussão econômica. Contribuinte de direito é quem recolhe o tributo, é quem o Estado diz, olha, você que vai pagar o tributo, comércio. Indústria, você que vai recolher. Produtor rural, você que vai recolher o tributo. Você que é o sujeito passivo. Você que é o contribuinte de direito. De direito porque a lei manda que ele pague. Ficou clara essa diferença de contribuinte de direito para contribuinte de fato? Porque agora eu vou jogar isso na imunidade, tá certo? Então, o que acontece? Na imunidade, o Supremo diz o seguinte: a imunidade só se aplica quando União, Estado, Distrito Federal e municípios são contribuintes de direito, e não quando ele é contribuinte de fato. Vamos lá. Concorda que quando o hospital presta o serviço, ele é o contribuinte de direito? É. Quando você toma um serviço lá no hospital, o ISS vem no valor que você paga, ele está lá dentro, mas não é você que vai lá na prefeitura pagar o ISS, é o hospital, porque ele é o prestador de serviço. Então, o hospital vai e recolhe. Então, a imunidade, então, alcança o hospital lá do Estado, por quê? Porque ali ele age como contribuinte de direito. Agora, vamos imaginar o hospital comprando o extrato de tomate, o mesmo extrato de tomate aí que eu falei. Se o Estado comprar esse extrato de tomate lá, o hospital comprou o extrato de tomate, o hospital pode dizer que é imune do ICMS e, por isso, dizer que não vai ter ICMS na nota fiscal lá do extrato de tomate? O que vocês acham? Santos já respondeu, não, né? E acho que não, Jefferson, está certo, realmente é não. Por quê? Porque o hospital ele não é o contribuinte de fato. É, de fato, porque ele só sofre a repercussão econômica. Então, a imunidade não vai proteger o próprio Estado. Veja, o Estado é que tributa o ICMS e quando ele compra o Estado de tomate, vem o ICMS na nota. Não pode o Estado dizer, não, o ICMS é para mim mesmo, então você tira o ICMS, não cobra, não. Não pode, não. Porque a imunidade não alcança o contribuinte de fato. Então, quando a União vai e compra quando a União vai e compra um carregamento de papel, né? Papel para utilizar nos órgãos da União, nos órgãos federais. Compra uma carreta de papel. Ele não pode chegar e dizer lá para o fornecedor de papel, não, mas o papel tem que vir com desconto de 18%, porque eu sou imune, eu não pago imposto. Mas realmente você não paga, porque agora você é contribuinte de fato, União. Então vai vir ICMS na nota fiscal da carreta, né, da carga de papel. Quando a União vai e compra um veículo da Volkswagen, por exemplo, comprou lá um carro da Volkswagen para usar na Receita Federal. O carro vai vir com IPI, vai vir com ICMS. Não pode a União dizer, não pode cobrar IPI, porque eu sou a própria União, vou estar pagando para mim. Não, quem está pagando é quem? É a Volkswagen que vai pagar o IPI. Ela cobra de você porque ela coloca na nota fiscal. Mas o contribuinte de direito, ou seja, que a lei manda recolher, é a indústria automobilística quando ela vende o veículo. Então, vai vir ICMS, vai vir
IPI, tudo, né? Normalmente. Por quê? Porque o ente federado aí está na condição de contribuinte de fato. Então, quando se está na condição de contribuinte de fato, não se pode alegar imunidade. A imunidade só alcança situações em que o ente federado é contribuinte de direito. Ficou claro essa situação, essa posição do Supremo e o acerto? Agora o Supremo está certo. O acerto do Supremo nesse posicionamento, beleza? Essa questão, inclusive, caiu na OAB do ano retrasado. Né? Caiu uma questão sobre essa questão da imunidade e a distinção entre a imunidade recíproca, contribuinte de fato e contribuinte de direito. E aí, gente, alguma pergunta? Bom, se não tiver pergunta, vamos à nossa AV1, tá? A AV1 está marcada para o dia 8, né, de outubro, uma quinta-feira, nosso dia de aula, né, de aula síncrona. E a minha ideia, eu estava conversando com a turma ontem do Tributário 2, ainda a coordenação ainda está definindo alguns procedimentos, alguns detalhes. A princípio disseram que a prova só podia ser aplicada no horário do nosso encontro síncrono, e ontem já veio uma mensagem dizendo que essa prova pode ser liberada pela manhã, tá? Eu queria até liberar antes, tá bom? Então, assim, eu vou ver se a coordenação autorizar, a minha ideia é liberar domingo. Tá? Então, na próxima quinta-feira eu confirmo com vocês isso, se eu vou poder liberar ela já domingo para vocês fazerem ela na quinta-feira, né? Terem até quinta-feira para me apresentar a prova, tá bom? Ou se eu vou ter que realmente liberar ela na segunda de manhã, na segunda, perdão, na quinta de manhã, para vocês me entregarem até o horário da nossa aula. Professor, boa noite. Sim, diga, Davi. Já respondo sua pergunta, Larissa. Sim, Davi. Tá. Pelo que foi passado em um áudio pela coordenação, às 4 horas era só o tempo mínimo. Mas se fosse possível liberar antes, era possível também, contanto que o último dia fosse aquele do calendário, pelo que foi passado no áudio pelo professor Otto. Mas o que foi passado para mim, nos professores, é que poderia ser no dia de manhã, e não em dias anteriores. Então, eu vou precisar dessa confirmação, tá certo? Mas até quinta-feira que vem eu vou dar a confirmação, tá bom? Eu já respondo sua pergunta, Jefferson. Deixa eu só perguntar a pergunta da Larissa. Larissa, não tem problema. Você pode pegar os estudos de caso anteriores, tá bom? Eles não estão bloqueados para você fazer. Se você for fazer, ele vai só dizer que já passou o prazo, mas não tem problema. Porque eu ainda vou puxar o relatório de todo mundo que fez. E quem não fez ainda, precisa fazer 3 estudos de caso. Cada estudo de caso vale 1 ponto. Tá bom, Larissa? Então, não tem problema. Então, cada estudo de caso vale 1 ponto. Você entrou depois quando? Tem pouco tempo? Pode ser manuscrito, e aí você vai bater a foto e colocar, tá bom? Ou pode ser no Word, tá? Como você preferir, desde que você coloque o arquivo na plataforma, tá? Porque eu fiquei até na dúvida em relação à frequência, né? Que esse mês de setembro, em agosto tem presença para todo mundo, né? E eu vi que alguns alunos não tiveram frequência em setembro, tá bom? E aí, como eu não tenho essa data que cada um entrou, a gente não tem esse controle, tá certo? A prova é dia 8 de outubro, tá bom? Então, em relação à AVP, Larissa, então você pode fazer, pode entrar lá nos estudos de caso, tem que fazer pelo menos 3 para dar 3 pontos, tá? Se quiser fazer mais, é bom até para você estudar, para você fixar o conteúdo. Mas aí você pode entrar mesmo agora, depois do prazo, não está bloqueado. Ele só vai dar a mensagem que já passou o prazo, mas você vai conseguir postar, tá bom? Hoje mesmo eu vi que teve aluno que postou na atividade de hoje e já passou o prazo, mas ele está lá, ele só aparece para mim. Tarefa realizada com prazo excedido, né? Após tantos dias do prazo. Mas está lá a tarefa, eu vou contar, tá bom? Eu só boto isso para eu poder ter o controle para a questão da frequência, né?
da aula assíncrona, tá bom? Se bem que, por enquanto, eu nem estou considerando, para não prejudicar, eu tô dando presença nas assíncronas, tá certo? E nas síncronas é que eu tô fazendo efetivamente a frequência pelo sistema aqui. Tá joia, Larissa? Esclareceu? Professor, boa noite. Boa noite, Leandro. A prova do senhor, eu lembro que a gente tinha discutido no início do semestre, mas Uhum. vai ser em formato de estudo de caso, né? Também a São prova? 3 estudos de caso. 3 estudos de caso, né? Isso. E aí a minha ideia é permitir que vocês façam em grupo de no máximo 3 alunos. Compreendi. Tá certo? Mas se vocês preferirem individual, a gente pode fazer também. Eu acho que em grupo facilita até para na hora da correção, né? Não, a correção não tem problema, não. A correção ela é rápida. Tá certo? Mas a minha ideia é fazer. E essa é outra coisa que eu quero também saber da coordenação, tá bom? É por isso que eu estou aguardando aí. Ajuda na correção, né? Porque quem se lascar, a nota baixa é para os 3, né, Jefferson? Vixe, né? Tô brincando, ninguém vai se lascar, não. Lá vai ser fácil. Está dentro do que a gente está fazendo. Desanimou, Jefferson? É lógico que em grupo, né, o critério de correção ele é mais rigoroso, né? Tá certo? Então, a minha ideia é permitir em grupo de até 3 alunos, e aí eu não abro mão de ser mais de 3, tá? Por que eu estou botando 3? Porque são 3 estudos de caso, tá? Obviamente, eu vou ser, como eu disse, eu estou jogando aberto, eu vou ser mais rigoroso na correção. Lógico. Se tem 3 pessoas fazendo, vocês vão dividir, cada um vai fazer um, e vai também, né, ter que se esmerar mais do que uma pessoa que faz sozinho. Isso aí não tenha dúvida. Tá? O critério vai ser esse. Já estou abrindo o jogo para vocês. Mas se entre você fazer 3 e fazer uma, né, é o grupo verificar e ver se a resposta está boa, está bem fundamentada, tá bom? Mas os estudos de caso não são complexos, não. Tá certo? Então, nossa prova vão ser 3 estudos de caso. A princípio, em grupo de 3 alunos. Eu vou ver se eu posso liberar essa prova antes. Se eu puder, eu libero ela no domingo, e aí vocês vão ter de domingo até a quinta para fazer, tá certo? Se não puder, eu vou liberar na quinta de manhã, tá bom? E aí essa resposta eu dou para vocês na próxima quinta-feira. Certo? Alguma pergunta? Ficou alguma dúvida sobre a questão da nossa V1? Então, quem ainda não fez os estudos de caso, está em tempo, tá bom? Façam pelo menos 3 estudos de caso para ter os 3 pontos da nossa AVP. Ok? Eu estou rodando aqui a frequência, certo? Jefferson, tu tinha feito a pergunta, eu já vou olhar, só um minuto, tá? Foi mal aqui. Realmente você tinha feito a pergunta e eu fui respondendo aqui e passou. Você já tinha feito essa pergunta lá em cima, só que o pessoal foi botando e sua pergunta subiu. Vamos lá. É possível o legislador criar emenda constitucional com exceção ao princípio tributário? Não, né? Ele pode criar novos princípios, tá? No caso da própria emenda que criou a anterioridade nonagesimal, a emenda constitucional criou a anterioridade nonagesimal e criou as exceções a essa anterioridade nonagesimal, tá joia, Jefferson? Mas você não pode ter uma emenda, por exemplo, criando uma exceção ao princípio da anterioridade. As únicas exceções que podem existir são as que já estão na Constituição ao tempo do princípio da anterioridade, que é a redação originária da Constituição. Tá bom? Então, não pode, não. A não ser que ele crie um novo princípio ou uma nova imunidade e ele estabeleça uma exceção a esse princípio que ele está criando por emenda constitucional, ou a essa imunidade que ele está criando por emenda constitucional. Agora, ele fazer isso de uma imunidade ou de um princípio que já existe, não. Porque lembre que qualquer cláusula pétrea não pode ser suprimida nem ser restringida. Ela só pode ser o quê? Ampliada.
Então, ele pode ampliar o princípio. Ele pode retirar, por exemplo, uma exceção. E essa exceção deixar de ser exceção ao princípio. Agora, criar mais exceções, ele não pode. Tá joia? Esclareceu aí, Jefferson? Mais alguma pergunta, gente? Em relação ao estudo de casa aí, quem não fez, então, ficou esclarecido, pode fazer, né, tá em tempo, tá bom? E nossa AV1, já estou dizendo qual vai ser a linha, 3 estudos de caso, né? Se puder, eu vou liberar no domingo antes da prova, né? Então, a prova é dia 8, eu liberaria no domingo, que é dia 4, salvo engano, né? Eu liberaria no domingo, dia 4, domingo pela manhã eu estaria liberando, tá certo? Eu vou só confirmar se realmente isso é possível. E a minha ideia é que ela seja realizada em grupo. Tá joia? Se não puder, aí vai ser individual. Vamos ver, eu vou fechar isso aí, porque cada hora o pessoal bota, no nosso grupo de pessoas, cada hora surge uma coisa, e eu confesso que eu não estou ainda seguro do que é para fazer, porque cada hora vem uma coisa, vem um professor coloca uma coisa e e vem uma resposta, então, mas isso aí até semana que vem já vai estar esclarecido, tá bom? E professor, uma última Diga, dúvida. Leandro. Diga. Eu vi quando a gente estava falando nas classificações das imunidades, Sim. foi quanto à necessidade de regulamentação, que é condicionados e incondicionados, e Tem mais quanto... lá, mas eu só atinei essas duas, né? Quanto à Ah, regulamentação e quanto à natureza dela, se ela é objetiva, subjetiva ou mista. Mas entendi, é tem porque eu não outras. tinha anotado isso quanto à natureza. Eu posso te dar, tem um nomezinho, eu tenho um nomezinho específico aqui, né? É quanto ao parâmetro de concessão, é quanto à natureza, né? Se ela é objetiva, subjetiva ou mista, tá bom? Tem Entendi. outras classificações, mas essas são as mais importantes, que a gente vai precisar usar durante o estudo da imunidade. Tá Entendi. joia? Muito obrigado. Nada. Mais alguma pergunta, gente? Bom, se não tiver, da minha parte, o que eu queria reforçar com vocês era isso, era essa parte do conteúdo, tá bom? Já vou liberar o estudo de caso, tá joia? Para quem já quiser ir fazendo, né, já vai estar liberado, tá bom? E no mais, bom resto aí de semana, bom final de semana, e até nosso próximo encontro. Tá ok? Eu já fiz a frequência, tá bom? Não entrou ninguém depois aí. Boa noite, então. Um abraço a todos. Tá joia? Até nosso próximo encontro aí. Larice, se você quiser mandar uma mensagem para mim, manda no próprio Unileão Digital, você consegue mandar mensagem, tá bom? É só clicar no balãozinho que tem em cima do lado direito, você clica lá e manda uma mensagem para mim. Aí eu respondo lá, tá bom? Um abraço aí, boa noite a todos, tá? A frequência já está feita, ela roda automaticamente aqui. Eu tenho um programinha aqui que roda aqui e pega o nome de todo mundo. Tá certo? Boa noite a todos aí.